Bundas Commodities de segunda-feira. Vamos ver aqui o que está acontecendo com o Diário da Causa Operária. Eu tentei achar alguma coisa interessante no Brasil 247, mas é a segunda, é o segundo búzio. Eu joguei os búzios hoje de manhã, segunda-feira de manhã, joguei os búzios e não deu nada, não tinha nada. Eu acho que o Brasil 247 capitulou de vez. Mesmo assim, o Rui Costa Pimenta, ele leu, continua lendo de vez em quando. Ele me contou, brincadeira. Eu nunca falei com ele. Eu só vi ele uma vezinha. Aí eu falei, ele me reconheceu, aí tirou uma foto, pronto. A gente acredita na Revolução Comunista. Sei lá, e é isso aí. E o que a gente pode fazer está indeterminado. Muito pouco, muito pouco. Eu acho que eu deveria ler essas notícias sobre... Tem muita notícia aqui no Diário da Causa Operária sobre a guerra do Irã. Mas por enquanto, não sei se vocês estão vendo do outro lado aqui o Monte Everest, a Aconcagua. Não deu para tirar uma foto aqui agora. De 13 a 15 horas, Francisco Mori te cuenta con todo, se conecta con todo lo que se compra, se vende, se busca y mucho, mucho más. Envía tu aviso económico al WhatsApp más 52. Eu tentei tirar uma foto aqui do Monte Aconcagua, mas meu celular também não é muito bom. Vamos ler aqui o editorial. O editorial fala sobre Irã contra o imperialismo. Vamos ler o editorial. Diz assim, editorial: Irã contra o imperialismo. De um lado, Irã, Iêmen, China, Rússia e Palestina. Do outro, a maior máquina de matar que o mundo já viu. Vamos ler de novo. De um lado, Irã, Iêmen, China, Rússia e Palestina. Do outro, e talvez Paquistão. Eu ouvi falar, não sei se o pessoal viu a mesma coisa, mas eu vi que o Paquistão se uniu, se colocou à disposição, alguma coisa assim. E eu também fazendo o contraponto, talvez a Rússia, eu vi também que eu vi um comentário na CGTN, a chinesa, televisão chinesa, um russo falando que a Rússia não é uma guerra da Rússia propriamente dita, mas a longo prazo, se derrubarem o Irã, toda hora é a Rússia, cada vez toda hora a Rússia é o alvo. E eu acho que é a mesma lógica que a China deveria usar, né? Então por isso que está escrito aqui: China, Rússia e Palestina. Mas vamos lá, a Rússia, não dá para saber quem é o maior alvo, né? A Rússia ou a China. Assim que, agora eu já comecei a matéria, assim que Israel, entre aspas, Israel, eles se referem aqui aos Estados Unidos, né? Assim que Israel, entre aspas, Israel lançou seu ataque criminoso contra a República Islâmica do Irã,
utilizando a mentira de que os iranianos estavam prestes a fabricar uma bomba atômica, o imperialista saiu em defesa da ocupação zionista. Emmanuel Macron, presidente da França, reafirmou o direito israelense de autodefesa, condenando ao mesmo tempo o desenvolvimento nuclear iraniano. Friedrich Merz, da Alemanha, disse o mesmo. O, entre aspas, esquerdista Keir Starmer, premier do Reino Unido, não ficou só nas palavras e anunciou o envio de jatos da Força Aérea Real e outros reforços militares para socorrer, entre aspas, Israel no Oriente Médio. Eu acho que essas aspas aqui no final se refere à própria posição do imperialismo, né? Enfim, são blocos, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tentava costurar um acordo com o Irã em relação ao problema nuclear, foi mais moderado e procurou, em um primeiro momento, afirmar que seu governo nada teve a ver com um ataque zionista. No entanto, pouco tempo depois saiu em defesa da entidade zionista. O Irã, no entanto, não abaixou a cabeça e, diante da agressão zionista, lançou a Operação Promessa Cumprida 3, bombardeando Tel Aviv, Haifa e outras cidades israelenses no que é o maior ataque contra, entre aspas, Israel em toda a sua história. Acho que eles abusaram das aspas aqui. Supostamente estão atacando os Estados Unidos, né? Mas aqui é Israel mesmo. Uma vitória sem precedentes para a luta dos oprimidos no Oriente Próximo e no mundo. Mais uma vez, os representantes dos principais países imperialistas saíram em defesa dos israelenses, condenando o contra-ataque iraniano e clamando pela paz na região. Como no caso de Starmer, se colocaram em prontidão para socorrer a entidade zionista. A inteligência do Irã, bem como testemunhas dos bombardeios, denunciam inclusive que os países imperialistas estão ajudando no combate aos mísseis do país persa contra o território da ocupação. Ou seja, quando o Irã declarou sua heróica operação, atacou não só Israel, mas todo o imperialismo. De um lado, Irã, Iêmen, China, Rússia e Palestina. Do outro, o imperialismo monstruoso, agressor e genocida. Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, etc. Os povos do mundo, de um lado, os opressores do outro. E os, entre aspas, democratas, alguns dos maiores criminosos da história, estão prestes a socorrer o combalido Estado de Israel. De novo, entre aspas, eu não sei por que tantas aspas, sustentando um regime sanguinário que apenas nos últimos anos assassinou dezenas de milhares de mulheres e crianças, bombardeou o Líbano, a Síria, o Iêmen, o Irã e, é claro, a Palestina, e está prestes a jogar o mundo junto ao imperialismo na Terceira Guerra Mundial. É verdade. Diante disso, não restam dúvidas de que apoiar o Irã em sua brava luta contra o Estado nazista de Israel é apoiar todos os povos oprimidos em sua luta contra os maiores opressores da história. Vai bem, é isso mesmo. Vamos tentar achar alguma outra notícia. Tem um tal de uma notícia sobre cinema. Carla Doria Bartz, jornalista com 30 anos de experiência, boa parte deles em comunicação corporativa, graduada em letras e doutora pela USP, filiou-se ao PCO em 2022. Coluna do riso à ruína, o cinema como espelho das crises históricas. Interessante. E diz assim: de Chaplin a megalópolis, o cinema reflete o impasse histórico do capitalismo e revela ainda
de forma fragmentada o esgotamento de um sistema em colapso. Ainda que de forma fragmentada, publicado hoje, 16 de junho. Tem uma foto de Charles Chaplin em tempos modernos, o operário no centro do enredo. Raymond Williams, intelectual marxista galês, foi um dos mais importantes críticos culturais do século XX e um dos principais nomes do movimento que ficou conhecido como Nova Esquerda Britânica nos anos 1960. Sua obra foi fundamental para renovar a crítica materialista no Reino Unido, ao enfatizar como a cultura é um espaço essencial para entender e transformar a sociedade. Williams defendia que cada época expressa por meio da cultura um modo particular de perceber e sentir as mudanças latentes na conjuntura histórica, algo que ele chamou de, entre aspas, estrutura de sentimento. Em linhas gerais, essa estrutura revela sentimentos comuns e contraditórios, ainda não completamente articulados em ideias explícitas, mas presentes nas produções culturais. O cinema, por exemplo, como parte da cultura no capitalismo, é capaz de capturar essas estruturas e apontar para onde estamos indo. Não é segredo de que o imperialismo atravessa uma crise histórica que pode ser definitiva. Essa crise tem sido apontada de forma contundente por Rui Costa Pimenta em suas análises políticas semanais e em outros programas. Diante desse cenário, é possível perceber que, mesmo de forma desarticulada, fragmentada e até simplista, o cinema hollywoodiano tem abordado essa crise por meio de filmes comerciais que já não conseguem mais disfarçar o abismo que se abre sob seus próprios pés. Nos últimos anos, escrevi diversas críticas no Diário Causa Operária sobre obras que, apesar das diferenças entre si, têm algo em comum: o tema do fim do mundo. Na verdade, de maneira enviesada, elas retratam a crise do capitalismo contemporâneo dentro dos Estados Unidos. E em um filme, Não Olhe Para Cima, de 2021, o enredo gira em torno da incapacidade das elites de provocarem uma mudança real diante de uma catástrofe iminente e da impotência das classes subalternas. Em O Menu, de 2022, analisei como a gastronomia elitizada e espetacularizada reflete a cultura pós-moderna, tradução da identidade neoliberal, servindo de metáfora para a decadência e o vazio dessa forma cultural. Já em Megalópolis, 2024, apontei que o filme é um pastiche que sinaliza, quando muito, o fim do próprio cinema hollywoodiano. Em O Mundo Depois de Nós, de 2024, enfatizei como, em sua alienação, a película representa os conflitos internos da sociedade americana, causados por suas próprias contradições. Esses filmes não compõem um movimento organizado ou coerente entre si, mas a recorrência temática que apresentam, especialmente em torno do colapso social e do fim do mundo, revela uma tendência latente, uma espécie de estrutura de sentimento que expressa, ainda que de forma fragmentada, a percepção de crise do presente. Compará-los ao cinema de 100 anos atrás nos permite compreender melhor como essa estrutura mudou ao longo do tempo, refletindo diferentes conjunturas históricas e modos de sentir a realidade. Pensemos em pioneiros como Buster Keaton e Charles Chaplin. Em tempos modernos, de 1936, Chaplin interpreta seu icônico personagem Carlitos, enfrentando a rotina exaustiva de uma fábrica automatizada.
O personagem é engolido pelas engrenagens da produção em série e após uma crise nervosa, inicia uma jornada por diferentes subempregos, revelando o colapso psicológico e social gerado pela mecanização do trabalho. Já em A Corrida do Ouro, de 1925, o cineasta encarna um garimpeiro solitário que parte para o Alasca em busca de fortuna, enfrentando a fome, o frio e o isolamento. O filme expressa a precariedade externa e o sonho ilusório do enriquecimento em sua forma mais crua. Em O Navegador, de 1924, Keaton interpreta um jovem muito rico e mimado que, por acidente, acaba à deriva em um transatlântico vazio, junto com uma moça da alta sociedade. Lembra um pouco o Titanic. Isolados do mundo, precisam aprender a lidar com as tarefas cotidianas e sobreviver apenas com os recursos disponíveis a bordo. Já em Sherlock Jr., 1924, o cineasta vive um projecionista de cinema que enfrenta várias dificuldades. Ao dormir durante uma projeção, entra no mundo do filme exibido e assume o papel de um detetive, numa mistura de realidade e ficção absolutamente genial. Isso aqui lembrou um pouco a Cor Púrpura do Cairo, filme de Woody Allen. Além de apresentar uma crítica aos limites sociais impostos à classe trabalhadora. Tanto Keaton quanto Chaplin foram mestres em usar formas extremamente populares como o teatro de variedades e o circo para contar suas histórias, entremeadas com muito humor que para muitos soa até ingênuo nos dias de hoje, sem abrir mão da crítica social concreta e didática. Ambos foram enormes sucessos em seu tempo e influenciaram